Debruçada sobre a Baía de São Marcos, na ilha que tem seu nome, a cidade de São Luís, capital do Maranhão, ostenta no norte do Brasil a poesia dos seus velhos telhados, dominando o compacto casario de sobrados de azulejos. Em 1612, aportaram os franceses no sonho de criar uma nova França equinocial. Plantaram a primeira cruz, construíram o primeiro forte no lugar que depois se chamou de Baluarte, e onde existe hoje o Palácio do Governo, conhecido como Palácio dos Leões. Assim foi fundada a cidade. Mas essas reminiscências históricas contam menos do que a herança arquitetônica que os portugueses e seus descendentes, já brasileiros, souberam deixar. O casario da Cidade Velha, integrado por forma de habitações bem definidas, sobrados, morada inteira, meia morada, porta e janela, reúne o mais harmonioso e o maior conjunto civil histórico do Brasil. Formado por quase 9.000 prédios do século XIX, restam ainda cerca de 1.000 construções do século XVIII, sendo de observar que os limites dessa área são ainda os dos primeiros séculos, traçados pelas divisas naturais de dois braços de mar, o Anil e o Bacanga. Predominando no casario, o sobrado tinha embaixo o lugar para as lojas do comércio e em cima a repetição das moradas inteiras, outra forma de habitação rica, com duas salas dando para a frente da rua, duas alcovas, um corredor entre elas levando à grande varanda, onde a família se reunia para as refeições e as longas conversas com os amigos. Em cima ficava o mirante, destinado à morada dos caixeiros, dos escravos, dos filhos-família, muitas vezes à vigia dos navios no porto, quase sempre à ventilação, aeração e iluminação do conjunto. Nos fundos, para receber o influxo das constantes brisas marítimas, a fachada posterior se fazia toda de madeira, janela e peitoris rotulados, formando um pátio anterior de rara harmonia. A cidade foi construída e reconstruída a partir dos fins do século XVIII e durante o século XIX. Os prédios surgiam das oscilações da economia baseada na cultura do algodão, do açúcar e do arroz. O
que dava cor e graça ao conjunto, que sem ele seria pesado, eram os azulejos, simultaneamente elemento de beleza e de proteção contra as grandes chuvas do Equador. Em geral, azul e brancos, eles surgem por vezes policrômicos, amarelos, vinho, verdes e raramente em relevo. Mesmo isolados, são de raro bom gosto e ressaltava ao se juntarem no revestimento dos sobradões, alguns hoje em ruínas, mas com as paredes externas ainda preservadas, tal a solidez da construção de pedra e cal, ou taipa de pilão ou adobes, mas modernamente de tijolos. Raros desses azulejos vinham da Holanda, a maior parte de Portugal, de onde também chegavam como lastro nos navios as pedras de cantaria e até as do calçamento das ruas, ainda hoje presentes em sua irregularidade em alguns recantos que resistem à invasão do asfalto. O sistema de cobertura é geralmente o de duas águas com beirais singelos, duplos e mesmo triplos nas fachadas principais, apoiados nas cimalhas de balanço pronunciado. As grandes famílias possuíam no continente suas fazendas, mas nos arredores da cidade, ainda dentro da ilha, sítios para descanso, e neles, como no famoso sítio do Físico ou no Tamancão, a poesia das ruínas evoca um passado cujas bases econômicas desapareceram com a escravidão. Outras ruínas são as dos fortes, como o da Ponta da Areia. A arquitetura religiosa tem exemplos muito peculiares nas torres da Igreja do Desterro ou nos detalhes da igreja e do convento de Santo Antônio. Mas são os velhos telhados, o fundo todo rotulado das casas em cujo madeiramento penetravam as refrescantes brisas marítimas, os palácios de louça com a beleza harmoniosa dos azulejos que fazem o encantamento e característica arquitetônica de São Luís do Maranhão, completada e desdobrada nas humildes embarcações que asseguram a comunicação com a costa, na cotidiana e abnegada missão de abastecer a cidade, ou nas cores violentas das velas dos leves barcos que cruzam a Baía de São Marcos. Desdobram-se hoje para o Maranhão grandes perspectivas de futuro. Mas não há para os maranhenses desafio mais fascinante do que preservar em toda sua beleza a cidade que receberam dos antepassados.